Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas novamente a mais uma edição do programa TV Pé de Figo Eleições 2020. Lembrando que nós vamos ouvir todos os candidatos e as candidatas a prefeito de Valinhos. Hoje nós recebemos a Lucimara Godoy Vilas Boas, a capitã Lucimara, que é candidata do PSD, o Partido Social Democrático, tem o número 55 e o seu candidato a vice-prefeito é o Oswaldo Rocco. Olá, Lucimara, como vai? Olá, Pozuto, tudo bem? Primeiramente, eu agradeço muito, né? Sou membro também do Pé de Figo e me sinto muito honrada pelo convite de estar aqui participando dessa entrevista. Nós que agradecemos você ter aceito o convite prontamente de vir conversar com a gente. Então, já perguntamos para você, por que a Lucimara quer ser a prefeita de Valinhos? Perfeito, excelente pergunta, Pozuto. Vamos lá. Eu trabalho, né, na gestão pública, da segurança pública há 21 anos. E na gestão de segurança pública, né, trabalhando como agente de segurança pública, a gente percebe que a gente trata muito dos efeitos, né, da omissão, muitas vezes, do poder público. Então, onde o poder público falta ali na educação, na infraestrutura, no desenvolvimento econômico, acaba levando o problema acaba acontecendo na segurança pública. E ali a gente vai tratando os efeitos e não consegue tratar a causa. Mas para você, de fato, conseguir tratar as causas, é só através da política. A gente se entristece em saber, né, que por culpa nossa, acho que de cada um de nós, em falar assim, poxa, a política é corrupta, o político é corrupto, a política é suja. Quando a gente começa a classificar dessa forma os políticos, e principalmente a política, a gente acaba fazendo com que as pessoas dessa índole se envolvam na política, e de fato a gente confirma essa nossa afirmação. Então, para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. E assim, eu penso que cada vez mais as pessoas de bem, as pessoas que têm boas intenções para com a comunidade, têm que se envolver com a política, justamente para trabalhar nas causas dos problemas, para solucionar os problemas em suas raízes, né? Que a gente entende muito, e a gente vai falar bastante sobre isso, né? A corrupção, a má gestão, que vem ocasionando todos esses problemas, né, que hoje nós vemos não só no nosso município, né, mas muitas vezes no estado, na União também. Então, o que me motivou foi isso, saber que é possível deixar a nossa cidade melhor, né, que a gente tem know-how para isso, porque é justamente a nossa formação, né, em direito e pela Academia do Barro Branco, que formam os gestores, né, da Polícia Militar, né, em segurança pública, e isso me motiva muito. Legal. Já que você falou em segurança, não tem como não perguntar para a capitã Lucimara o que ela acha da flexibilização do porte ou posse de armas. É uma medida benéfica para a segurança do cidadão e principalmente para a segurança pública? É eficiente? Sim, eu penso que, claro, todos os assuntos, quando a gente fala em determinados assuntos, eles são controversos. Então, tem pessoas que acham que é bom, tem pessoas que acham que não é. A minha percepção, enquanto gestora de segurança pública, é a seguinte: primeiro, a gente tem que verificar como isso funciona em outros países semelhantes ao nosso, ou um pouco diferentes do nosso. E a gente percebe que não existe um aumento de criminalidade quando você tem a liberação, de certa forma, e quando a gente fala em liberação, né, em flexibilização do uso de arma de fogo, dá a impressão que assim, qualquer pessoa vai poder ter uma arma de fogo, e não funciona assim. De qualquer maneira, é extremamente rigorosa, tanto a aquisição quanto o porte é extremamente rigoroso, tá? E o que acontece? O marginal, independente da flexibilização da lei ou não, ele vai ter arma de fogo. E se a população não tem a possibilidade de se defender, ele vai saber que ele pode entrar em qualquer residência e não vai ter ninguém que possa se defender lá. Quando você abre essa possibilidade da população poder se defender, ter o direito de se defender, não é obrigatoriedade, não é alguém vai obrigar você a ter uma arma de fogo em casa, não é isso? É quem tiver o interesse, você consegue fazer com que a pessoa tenha possibilidade de se defender em uma eventualidade. Eu estive vendo o seu plano de governo e você fala de desenvolvimento sustentável. Aliás, é uma coisa que está em moda falar, né? Todos os candidatos falam em desenvolvimento sustentável. Em Valinhos, nós estamos vivendo hoje uma coisa grave que assusta a população, que é a falta de água. Assusta principalmente porque ela sofre com a escassez do abastecimento de água e, por outro lado, ela vê crescer a expansão urbana, principalmente agora com a verticalização, a construção de inúmeros empreendimentos de edifícios, né? A edificação vertical. Como você encara essa contradição da situação que a gente vive hoje?
Perfeita pergunta, Pozuto. O que acontece? O desenvolvimento sustentável, eu tenho certeza que não é só bandeira minha, mas é uma tendência, né? A gente pensa que se o crescimento vai existir, e existe a tendência desse crescimento acontecer, o poder público tem por obrigação regulamentar e fazer com que esse crescimento aconteça sem prejuízo ao meio ambiente. Isso que seria o crescimento sustentável. E a gente sabe que a capacidade hídrica de qualquer município é diretamente vinculada com a sua capacidade de crescimento, né? E Valinhos não é diferente. Então, hoje, nós tivemos um aumento da população significativo nos últimos anos, sem um crescimento real, né, da quantidade de fornecimento de água. E lembrando que esse é um dos problemas que a gente vai voltar a falar, né, um problema de gestão e um problema de planejamento. Por quê? Vou falar só em números aproximados, tá? Hoje nós temos 2 estações de tratamento de água no município, a ETA 1 e a ETA 2. A ETA 1 ali na 11 de agosto, né, próximo ao Castelo, e a ETA 2 ali no Jardim Pinheiro. Pois bem, a ETA 1, ela tem algumas fontes de captação, entre elas uma propriedade em vinhedo, outra ali CLT, e algumas fontes de captação. E ela consegue captar e tratar cerca de 230 litros por segundo de água. Já a ETA 2, que é ali no Jardim Pinheiro, ela capta a água do rio Atibaia, né? E ela consegue captar, tem outorga para captar 250 litros por segundo de água. Ocorre que, com o crescimento da cidade, essa quantidade, considerando as perdas, considerando a auto-utilização em determinados horários, acaba fazendo com que falte água em determinado período do ano, em determinados bairros, né? Que no período de estiagem, você tem um aumento da utilização da água. Aí falta água, a tubulação enche de ar, quando a água volta, você tem danos à rede de distribuição. Então, assim, são vários problemas que você percebe, assim, foi falta de planejamento. E aí a gente percebe que é possível fazer um planejamento a médio e longo prazo para você solucionar esses problemas. Como, por exemplo, terminar uma segunda adutora que vai direcionar a água do rio Atibaia até a ETA 2, né? E que vai aumentar a capacidade de tratamento, né, de 250 litros por segundo aproximadamente para 340 litros por segundo aproximadamente. Então, isso, juntamente com a liberação, né, da outorga para captação de água no rio Atibaia, é algo que se faz necessário. Tá? De qualquer maneira, então, todo esse planejamento, tanto da parte hídrica quanto do plano diretor, né, para que aconteça um crescimento ordenado, né? O poder público, ele dificilmente impede o crescimento, mas ele tem que regulamentar o crescimento. Isso se faz urgente e necessário. Nós estamos, sim, em plena discussão do plano diretor. Aliás, já está atrasado há alguns anos. E tanto a administração anterior como a atual tem feito reuniões nos bairros com a população para discutir essa questão. Mas a proposta que finalmente a prefeitura está encaminhando para a discussão, ela não considera aquilo que a população nessas reuniões apresentou. Por exemplo, controlar e evitar a expansão urbana para as áreas rurais, principalmente nas áreas de preservação ambiental, como é a Serra dos Cocais, né? Como você encara a necessidade ou não de conter a expansão urbana, já que consta que a gente tem milhares de unidades vazias, de terrenos vazios, já em áreas urbanizadas? Sim, vamos lá. O plano diretor, ele tem alguns pontos que podem ser melhorados, e essa questão ambiental eu percebo que é uma delas, né? É claro, por a gente não estar efetivamente agora no poder público municipal, pouco a gente pode fazer com referência a isso, né? E o plano está sendo apresentado, vamos aguardar o que vai acontecer com ele. Mas o que nós percebemos quando analisamos o plano? Que essa questão ambiental, ela pode ser melhorada. Algumas questões estão interessantes, por exemplo, a questão viária do município, né? Onde a abertura de algumas vias se faz necessária para melhorar a fluidez do trânsito, né? Já que a nossa cidade, independente do plano diretor e do seu atraso, ela cresceu em número de habitantes, né? Ela cresceu em ocupação de área territorial, então se faz necessário essa regulamentação, mas eu penso que sim, é necessário a gente olhar com um olhar muito atento, de bastante carinho, toda a nossa área, principalmente a nossa área onde existe captação de água, e ali a região da Serra dos Cocais, ali é uma dessas áreas, então é preciso olhar com um olhar bastante criterioso para essa questão. Você cogita fazer um controle da aprovação de empreendimentos imobiliários para evitar uma expansão urbana desordenada e num volume muito maior do que aquilo que é feito, por exemplo, com a viabilização de mobilidade urbana, de captação de água e tratamento de esgoto? Você concorda que é necessário ou não um controle da aprovação de empreendimentos imobiliários?
Tá, então, Posuto, vamos lá. A administração pública, ela tem alguns princípios. Um dos princípios é a legalidade. Então, o gestor público, ele não pode cobrar nada que não esteja na lei. O que é necessário é fazer uma regulamentação da maneira correta, né, e que seja cobrada efetivamente para que a expansão seja feita de maneira criteriosa. Mas o poder público não tem como ele colocar, por exemplo, ele fala, não, esse eu vou aprovar porque é bom, ou eu acho bom ou não acho. A aprovação ela tem que acontecer de maneira legal, está dentro da lei, e aí a nossa oportunidade é colocar na lei o que seja mais benéfico para o município. Por isso, a importância do plano diretor ser aprovado de acordo com as demandas, principalmente o crescimento sustentável do município. A proposta, inclusive, de expansão nas áreas rurais, né? E Valinhos tem uma característica, sempre teve uma característica forte na agricultura, na produção de frutas. Como você encara a ameaça de a gente acabar virando uma ex-cidade agrícola? Tá, vamos lá. Essa questão da nossa nossa tendência, na verdade, nossas raízes, né, na agricultura, especificamente na fruticultura aí de figo e goiaba, é algo que faz parte da nossa história. Mas, infelizmente, nós percebemos que as pessoas, quando a gente conversa com as pessoas que produzem na área rural, a gente percebe uma dificuldade muito grande por conta de legislação trabalhista, né? Hoje algumas práticas que eram utilizadas em outros tempos, né, do meieiro e tal, hoje já não são permitidas. Então, as pessoas têm uma séria dificuldades. Também por falta de atuação, né, do poder público entrar de maneira proativa nesse processo. E aí sim nós observamos um crescimento desordenado, às vezes em área rural. Então, quando o município não regulamenta, né, o crescimento acontece mesmo assim, só que de forma irregular. E essa é uma reclamação recorrente entre as pessoas da área rural. Então, repito, o que eu penso é que assim, o poder público tem que regulamentar de maneira sustentável e cobrar essa regulamentação, de fato, para que ela aconteça. O que eu penso? Eu penso que a agricultura, o agronegócio, ele é algo que ajuda, que fomenta o desenvolvimento econômico do município. E o poder público, ele tem que ser o facilitador desse processo, né? Então, nós temos ferramentas para fazer isso, para fazer com que volte a ser uma atividade extremamente rentável, lucrativa e interessante para as pessoas que têm a área rural. E aí sim, a gente vai conseguir fazer com que a cidade volta a essa tendência do desenvolvimento econômico na agricultura e não só na parte imobiliária, que é, infelizmente, como tem acontecido. Então, o município, cresceu na área imobiliária, na quantidade de habitantes, ele tem que crescer na mesma proporção, né, em empregos, né, que seria o desenvolvimento econômico em indústria, em comércio, em agricultura, ele tem que crescer nesse aspecto também. Esses são temas, todos são temas importantes, e você acabou de abordar a questão da geração de empregos, né? É um desafio muito grande para os próximos anos na administração pública, a solução para esse problema, principalmente para atender a juventude, né, que se preocupa com a oportunidade e a geração de empregos. O que você propõe, o que você vislumbra para um trabalho na direção de geração de empregos? Sem dúvida. Bom, hoje nós já temos um Senai no município, né? A gente sempre conversa com o Marcel, com o Emerson, né? Que são os responsáveis lá pelo Senai. E é bastante interessante o que eles comentam, que são coisas assim, vamos falar de benchmarking, né? Que funcionam em outros municípios, poderiam ser trazidos para cá. Que é justamente essa união, essa parceria, poder público, né? E iniciativa privada, através dos empresários e através de um Senai, para desenvolvimento de cursos, para especialização da mão de obra dentro do nosso município, para que essa mão de obra seja empregada nas empresas aqui mesmo. O que eu tenho observado em diversas reuniões, né, em diversas diagnósticos que eu tenho feito, é um descompasso da mão de obra. Então, grande parte da mão de obra de Valinhos é empregada em outro município e as empresas do município empregam mão de obra de outro município. Por exemplo, eu fui em uma empresa, falou que 80% da mão de obra dele vem de Campinas. Então, isso é algo que o município tem que, o gestor público, ele tem que observar e falar assim, não, vamos priorizar quem é daqui do município para fornecer emprego, né, para fomentar o emprego e o giro da economia no município. Mas como vai fazer isso? Um diálogo, né, conversando com o empresário. Qual tipo de mão de obra você precisa? Olha, tem o Senai que pode te ajudar na formação, na capacitação dessa mão de obra, para você conseguir empregar essa mão de obra aqui. Então, assim, é uma quantidade grande de iniciativas que se deve fazer para facilitar esse giro da economia, com aumento de emprego, aumento da arrecadação de impostos, aumento das empresas no município, então tudo isso daí. Lucimara, eu vi também no seu plano de governo
que você tem uma preocupação em reduzir a desigualdade entre as pessoas, né? Com o aumento da renda média e do poder de compra da população. Como se faria isso aqui no município? Exatamente dessa forma que a gente comentou agora, Pozuto. O que acontece? O fomento da especialização da mão de obra, né, do emprego da mão de obra local, vai fazer justamente com que a gente diminua essa desigualdade, com que a gente tenha uma mão de obra que vai ser empregada, né, dentro do município, nas empresas do município. Então, a captação de empresas para que se instalem no município, né? Então, a agilidade da máquina pública nesse processo, lembrando, para uma empresa se instalar, né, de pequeno, médio ou grande porte, ela se instalar no município, né, e gerar empregos para as famílias, ela vai passar necessariamente pelo poder público. Mas quando esse poder público é moroso, demora para aprovação das demandas, é inacessível, como tem sido, né, nas últimas gestões, acaba gerando uma dificuldade. E muitos empreendedores que gostariam de investir na cidade, né, com empresas sustentáveis, eles acabam investindo em outra cidade, ou quando eles vão expandir os seus negócios aqui no município, eles resolvem expandir em outros locais, né? A gente teve a saída, por exemplo, da West Rock, que foi algo muito triste para todas as famílias que perderam o emprego, mas para a cidade como um todo. Então, isso a gente não pode deixar não pode deixar acontecer. E eu tenho certeza que a cidade, né, independente, é uma cidade rica como a nossa, enfim, todas as cidades, elas têm que ser estarem aptas a ter toda a classe social morando nela, né? Independente do salário que se tenha. Mas quando você tem uma cidade com uma capacidade de fornecimento de emprego aumentada, e é possível ter, né, fomentando o desenvolvimento econômico, você consegue aumentar a renda da população na cidade, a capacidade de compra, né, e fazer girar a economia do município. Simara, a gente está vivendo uma situação diferente, né, grave, em função da pandemia da Covid-19. Como você avalia que foi o desempenho do combate a essa doença, tanto na esfera federal, estadual e municipal? Tá. Eu acho que assim, né, quando a gente fala de mundo, né, acho que o mundo não esperava algo como aconteceu nesse ano de 2020, né, com a Covid-19. Então, foi um grande aprendizado para todos nós, né? Muitas vidas, infelizmente, foram perdidas, né? Muitas mães perderam seus filhos, perderam seus pais, enfim, muito triste, né? Inclusive, tem pessoas próximas que aconteceu isso. Ao poder público, cabe, claro, você se adaptar a essa nova realidade, né? Muitos erros foram cometidos e muitos acertos também foram cometidos. Especificamente da nossa cidade, o que eu percebo, e isso não é o que eu acho, um diálogo, através de diálogo, é que justamente o que faltou foi diálogo, foi ouvir a população, né, do gestor público, faltou, mesmo sendo alguém da área da saúde, faltou ouvir as pessoas da área de saúde, o que seria o ideal, então, no fechamento de comércio, antes, talvez, do necessário, do orientado, ou na abertura posterior ao orientado, tal. Então, tudo isso acabou fazendo com que Valinhos, principalmente o empresariado de Valinhos, ficasse muito descontente, né? E muitas empresas aí viessem a praticamente falir, ou algumas faliram, outras ficaram, assim, uma situação muito difícil. Então, é o que eu falei, é claro, isso, né, como eu fui do bombeiro, eu posso falar, isso é como um grande incêndio, a gente vai conseguir saber, de fato, o que se perdeu e o que pôde se salvar depois que ele estiver extinto, que a gente for fazer a proteção de salvados, né, ver o que aconteceu. De qualquer maneira, eu penso que foi um período que todos nós aprendemos muito, né, da convivência humana, de valorizar, né, a convivência, valorizar estar com as pessoas, né, e colocar valor também aquilo que a gente não colocava, em poder levar os filhos para a escola, em poder passear numa praça, né, a gente está se readaptando a uma nova realidade, mas basicamente o que eu penso é isso. E com relação ao retorno às aulas, né? Porque parece que o ano de 2020 já foi, não digo perdido, mas não há mais condição de ter um retorno às aulas. Mas e parece também que o início de 2021 ainda a gente não vai estar absolutamente seguro com relação à doença. Como você encara essa questão séria que é do retorno das crianças às escolas? Tá, eu penso assim, as escolas tiveram todo esse período, as particulares e as públicas também, para se adaptar à realidade, assim como os comércios, os restaurantes, todos se adaptaram. E hoje a maior parte das pessoas que trabalham já retomaram as suas atividades profissionais. E de fato fica muito complicado todo mundo retomar a sua atividade profissional
e as crianças não terem retomado as aulas. Eu digo por experiência própria, né? E por perceber também de mais pessoas. As pessoas que podem, que existe essa possibilidade de ficar com as crianças em casa de maneira segura, elas podem optar por isso. As escolas deixaram essa opção para os pais, né? Consultaram isso daí, essa vontade, esse desejo dos pais e essa possibilidade real de fazer assim ou não. Já os pais que não têm como, que muitas vezes acabam colocando os filhos em risco maior do que se eles estivessem na escola, e isso acontece, então assim, se eu não tenho com quem deixar meu filho e eu saio arrastando meu filho por onde eu estiver, eu acabo colocando ele numa situação mais perigosa, né, de contágio, do que se ele estivesse na escola, onde vai ser um ambiente controlado, onde vai ter toda uma preocupação com relação a medidas de higiene. Então, eu sou favorável à volta consciente e racional às aulas. Legal. Lucimara, você está assumindo o desafio de assumir a prefeitura de Valinhos nos próximos 4 anos, mas deve estar ciente que hoje a prefeitura de Valinhos tem uma dívida consolidada em torno de 700 milhões de reais. A própria a secretária da Fazenda da prefeitura, do governo atual, diz que é uma dívida impagável e que a solução vai depender de medidas que venham do governo federal. Como você encara uma possível solução dessa dívida ou ela é insolucionável? Olha, bom, vamos lá. Primeiro, aquele documento que eu falei que estava imprimindo é justamente, né, a publicação da dívida consolidada aí do segundo quadrimestre, que deu 622 milhões. De É, fato, é algo extremamente preocupante. se for considerado a dívida do Vale Prev, essa dívida já passa de 700 milhões. Aí, Exatamente, já entendeu? está a mais de 700 milhões. Pois bem, essa dívida, claro que é algo extremamente preocupante, mas não é algo que a gente fala, não, não tem solução, então vamos fazer o quê? Solucionado está. Eu penso que não, jamais a gente poderia fazer isso com um problema tão grave quanto esse, tá? Na nossa equipe, nós estamos com advogados tributaristas, né, que estão ajudando a gente a pensar em soluções técnicas, porque eu penso aqui o seguinte, essa dívida, ela passa por soluções técnicas, né, da forma de pagamento, de reavaliação de juros, enfim, de diversas formas e de uma possível solução. E também por uma solução política, que assim, pegar a documentação, né, pegar e mostrar que 131 mil são pessoas, não é só um número, são pessoas que moram aqui, né, e é algo muito grave que poderá acontecer ao município, se a gente de fato falar assim, não temos mais condições de pagar a dívida do município, né, então passa por essas duas questões, né, tanto a técnica, a solução técnica, né, de propostas para conseguir pagar essa dívida, né, e é algo que começou por a questão da má gestão, e a outra é a política, de ir até Brasília para buscar uma ajuda de uma solução política. Até lembrando que, assim, o último levantamento que eu vi, pouquíssimos municípios do país não têm dívidas, pouquíssimos. Mas Valinhos é um dos mais endividados, então isso, de fato, é algo extremamente preocupante. E não dá para a gente falar assim, não tem como solucionar, a gente tem que dar um jeito de resolver, tecnicamente e politicamente. Outra questão que você aborda no seu plano de governo é a questão da cultura e esporte, que, principalmente para a juventude, tem a ver com segurança também, né? Como que você relaciona uma atividade e outra? A, a opção de lazer, de cultura, de esporte e a segurança pública. Perfeito. O que acontece, Pozuto? O poder público é como se fosse uma engrenagem, né? Onde cada peça depende ali do funcionamento da outra. Então, eu sempre falo que eu penso desenvolvimento econômico como coração, né, de todo esse processo, né, de toda essa engrenagem. Por quê? Você aumenta a renda, você aumenta a capacidade de compra das pessoas, enfim, você consegue melhorar a vida das pessoas como um todo no município. E essa questão de cultura e esportes é algo muito importante também para a segurança. Por que eu falei do desenvolvimento econômico? Porque
O aumento da renda, né, das pessoas e o aumento dos recursos vindos para o município através dos impostos faz com que a gente possa investir mais nesse tipo de iniciativa. E, com certeza, quando você tem um jovem, um adolescente que não tem uma possibilidade de um curso na área da cultura, e hoje aqui nós temos, poucos municípios têm uma estrutura cultural como nós temos, e nós precisamos fazer com que essa estrutura volte a ser como foi em outros tempos, né, com calendário anual de eventos, né, com fomento de fato à cultura, e a questão do esporte justamente como resgate desse jovem, né, com calendário anual também de esporte, com trazer esse jovem para o mundo do esporte para que ele deixe de entrar no mundo do crime, que infelizmente é uma realidade que tem acontecido, né? Então muitas famílias precisam trabalhar e deixam seus adolescentes, seus filhos em casa e eles acabam se envolvendo com drogas, com coisas ilícitas. E isso é muito triste. Quando a gente tem a entrada desse jovem no mundo do esporte, você consegue resgatar ou evitar que ele entre. Então isso, eu penso sim, com certeza é algo muito importante. E algo que a gente tem desenvolvido estudo é justamente no contraturno escolar, para evitar, inclusive na formação profissional, para evitar que esse jovem fique na rua e se envolva com o crime, né? Muito pelo contrário, como iniciativas como o Patrulheiro, né, que infelizmente, né, a gente tem uma notícia que talvez não seja muito boa aí no próximo período, por questões de dívida deles, né, mas eu acho algo muito triste, já que eles têm 50 anos atuando aqui com a gente. Então tem os patrulheiros, existia o CEMOA, né, uma parceria muito bacana que hoje já não existe mais, onde a gente conseguia fornecer, né, ajudar com que o jovem tivesse o seu primeiro emprego. Então perceba, é uma engrenagem, então a gente está falando de esporte, de cultura, de educação, desenvolvimento econômico, né, para você trabalhar nas causas dos problemas de segurança, né, e não só ali nas consequências, que é como a gente sempre trabalha, né, nós agentes de segurança. Bem, Lucimara, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. Nossa, já foi tão rápido. Passa rápido. Eu quero outra vez agradecer muito a sua disposição de conversar com a gente e deixo agora para que você faça uma palavra direta, especialmente para o eleitor de Valinhos. Joia, pois eu agradeço imensamente, agradeço todas as pessoas que estão aqui acompanhando, que acreditam nesse projeto, que acreditam que a mudança é possível, porque eu acredito. E eu acredito que quando a gente tem pessoas de bem com a gente, pessoas que querem a mudança, eu estou falando da população que já está muito insatisfeita, já sofreu demais, né? E essa população que entende que pode ser feito algo melhor. E algo melhor não vai ser inventar a roda, né? Ela já foi inventada. Vai ser fazer ela girar do jeito certo. A gente percebe que as principais reclamações das pessoas nos bairros, tal, são coisas que é falta de atuação do poder público, de gestão da maneira correta, de cobrar os prestadores de serviço público. Então, se você tem uma empresa que presta limpeza urbana, não pode existir reclamação de limpeza urbana, já que o município está pagando para isso, né? E isso em vários aspectos, várias reclamações, né, são de coisas que a obrigação do município seria cobrar o prestador de serviço, né? Então, a gente tem que acreditar na mudança, porque ela é possível, né? E a indignação, o descontentamento que a gente sente é o combustível para essa mudança. A gente pode mudar e pode ser melhor, muito melhor do que nós somos hoje. Isso aí, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou a nossa conversa de hoje. Lembrando que você pode ver essa e todas as outras entrevistas nas redes sociais do Pedifigo e no portal pedifigo.com. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, Pozuto, e a todos os ouvintes.